Minha biblioteca Vygotsky Novidades. O significado histórico da crise na psicologia, uma investigação metodológica. Vygotsky. 10 interpretações da crise na psicologia e seu significado. Nós procedemos às formulações positivas. A partir das análises fragmentárias dos elementos separados de uma ciência, aprendemos a vê-la como um todo complexo que se desenvolve dinâmica e legalmente. Em que estádio do desenvolvimento está a nossa ciência neste momento? Qual é o significado e a natureza da crise que ela experimenta e qual será o seu resultado? Vamos prosseguir para a resposta a estas perguntas? Quando alguém está um pouco familiarizado com a metodologia e história das ciências, a ciência perde sua imagem de um todo morto, acabado e imóvel, consistindo de declarações prontas e se tornando um sistema vivo que constantemente se desenvolve e avança, e que consiste em fatos comprovados, leis, suposições, estruturas e conclusões que são continuamente suplementadas, criticadas, verificadas, parcialmente rejeitadas, interpretada e organizada de novo, etc. A ciência começa a ser entendida dialeticamente em seu movimento, isto é, na perspectiva de sua dinâmica, crescimento, desenvolvimento, evolução. É deste ponto de vista que devemos avaliar e interpretar cada estágio do desenvolvimento. Assim, a primeira coisa a partir da qual procedemos é o reconhecimento de uma crise. O que esta crise significa é o assunto de diferentes interpretações. O que se segue são os tipos mais importantes de interpretação do seu significado. A primeira coisa a partir da qual procedemos é o reconhecimento de uma crise. O que esta crise significa é o assunto de diferentes interpretações. O que se segue são os tipos mais importantes de interpretação do seu significado. Primeiro de tudo, há psicólogos que negam totalmente a existência de uma crise. Shelpanov pertence a eles, assim como a maioria dos psicólogos russos da velha escola em geral. Apenas Lange e Frank viram o que está sendo feito na ciência. Na opinião de tais psicólogos, tudo está bem em nossa ciência, assim como na mineralogia. A crise veio de fora. Algumas pessoas se aventuraram a reformar nossa ciência, a ideologia oficial exigia sua revisão. Mas nem havia uma base objetiva na própria ciência. É verdade que, no debate, era preciso admitir que uma reforma científica também foi realizada na América, mas para o leitor foi cuidadosamente e talvez sinceramente ocultado que nem um único psicólogo que deixou seu rastro na ciência conseguiu evitar crise. Esta primeira concepção é tão cega que não nos interessa mais. Isso pode ser totalmente explicado pelo fato de que psicólogos desse tipo são essencialmente ecléticos e divulgadores das ideias de outras pessoas. Eles não apenas nunca se engajarão na pesquisa e na filosofia da ciência do roubo, mas nem sequer avaliarão criticamente cada nova escola. Aceitaram tudo: a escola de Hesburgh e a fenomenologia de Husserl, o experimentalismo de Leibniz e o marxismo, Spencer e Platão. Quando lidamos com as grandes revoluções que ocorrem na ciência, essas pessoas estão fora dela, não apenas teoricamente. Em um sentido prático, eles também não desempenham nenhum papel. Os empiristas traíram a psicologia empírica enquanto a defendiam. Os ecléticos assimilaram tudo o que puderam de ideias hostis a eles. Os divulgadores podem ser inimigos de ninguém, eles popularizarão a psicologia que vence. Agora Shelpanov está publicando muito sobre o marxismo. Logo ele estará estudando reflexologia, e o primeiro livro didático do behaviorismo vitorioso será compilado por ele ou por um aluno dele. No geral, eles são professores e examinadores, organizadores e culturtradores, mas nenhuma investigação de qualquer importância emergiu de sua escola. Outros viam a crise, mas avaliam-na muito subjetivamente. A crise dividiu a psicologia em dois campos. Para eles, o limite reside sempre entre o autor de uma visão específica e o resto do mundo. Mas, de acordo com Lotze, até mesmo um verme que é meio esmagado desencadeia seu reflexo contra o mundo inteiro. Este é o ponto de vista oficial do comportamentalismo, behaviorismo, militante. Watson, 1926, pensa que existem duas psicologias, uma correta à sua própria e uma incorreta. O velho morrerá de sua indecisão. O maior detalhe que ele vê é a existência de psicólogos desanimados. As tradições medievais com as quais Wundt não queria romper a psicologia sem alma. Como você vê, tudo é simplificado ao extremo. Não há problema particular em transformar a psicologia em uma ciência natural. Para Watson isso coincide com o ponto de vista da pessoa comum,
ou seja, a metodologia do senso comum. Butterv, no geral, avalia as épocas na psicologia da mesma maneira. Tudo antes de Butterv era um erro, tudo depois de Butterv é a verdade. Muitos psicólogos avaliam a crise da mesma forma. Como é subjetivo, é o ponto de vista engano inicial mais fácil. Os psicólogos que examinamos no capítulo sobre o inconsciente 41 também raciocinam dessa maneira. Há uma psicologia empírica, permeada pelo idealismo metafísico, e isso é um remanescente, e existe uma metodologia genuína da época, que coincide com o marxismo. Tudo o que não é o primeiro deve ser o segundo, pois nenhuma terceira possibilidade é dada. A metodologia do senso comum. Butterv, no geral, avalia as épocas na psicologia da mesma maneira. Tudo antes de Butterv era um erro, tudo depois de Butterv é a verdade. Muitos psicólogos avaliam a crise da mesma forma. Como é subjetivo, é o ponto de vista engano inicial mais fácil. Os psicólogos que examinamos no capítulo sobre o inconsciente 41 também raciocinam dessa maneira. Há uma psicologia empírica, permeada pelo idealismo metafísico, e isso é um remanescente, e existe uma metodologia genuína da época, que coincide com o marxismo. Tudo o que não é o primeiro deve ser o segundo, pois nenhuma terceira possibilidade é dada. A metodologia do senso comum. Butterv, no geral, avalia as épocas na psicologia da mesma maneira. Tudo antes de Butterv era um erro, tudo depois de Butterv é a verdade. Muitos psicólogos avaliam a crise da mesma forma. Como é subjetivo, é o ponto de vista engano inicial mais fácil. Os psicólogos que examinamos no capítulo sobre o inconsciente 41 também raciocinam dessa maneira. Há uma psicologia empírica, permeada pelo idealismo metafísico, e isso é um remanescente, e existe uma metodologia genuína da época, que coincide com o marxismo. Tudo o que não é o primeiro deve ser o segundo, pois nenhuma terceira possibilidade é dada. Tudo depois de Butterv é a verdade. Muitos psicólogos avaliam a crise da mesma forma. Como é subjetivo, é o ponto de vista engano inicial mais fácil. Os psicólogos que examinamos no capítulo sobre o inconsciente 41 também raciocinam dessa maneira. Há uma psicologia empírica, permeada pelo idealismo metafísico, e isso é um remanescente, e existe uma metodologia genuína da época, que coincide com o marxismo. Tudo o que não é o primeiro deve ser o segundo, pois nenhuma terceira possibilidade é dada. Tudo depois de Butterv é a verdade. Muitos psicólogos avaliam a crise da mesma forma. Como é subjetivo, é o ponto de vista engano inicial mais fácil. Os psicólogos que examinamos no capítulo sobre o inconsciente 41 também raciocinam dessa maneira. Há uma psicologia empírica, permeada pelo idealismo metafísico, e isso é um remanescente, e existe uma metodologia genuína da época, que coincide com o marxismo. Tudo o que não é o primeiro deve ser o segundo, pois nenhuma terceira possibilidade é dada. E existe uma metodologia genuína da época, que coincide com o marxismo. Tudo o que não é o primeiro deve ser o segundo, pois nenhuma terceira possibilidade é dada. E existe uma metodologia genuína da época, que coincide com o marxismo. Tudo o que não é o primeiro deve ser o segundo, pois nenhuma terceira possibilidade é dada. A psicanálise é, em muitos aspectos, o oposto da psicologia empírica. Isso já é suficiente para declarar que é um sistema marxista. Para esses psicólogos, a crise coincide com a luta contra a qual estão lutando. Existem aliados e inimigos, outras distinções não existem. Os diagnósticos objetivos empíricos da crise não são melhores, a gravidade da crise é medida pelo número de escolas que podem ser contadas. Alford, ao contar as correntes da psicologia americana, defendia esse ponto de vista, contando escolas, a escola de Tiago e a escola de Titchener, o behaviorismo e a psicanálise. As unidades envolvidas na elaboração da ciência são numeradas lado a lado, mas nenhuma tentativa é feita para penetrar no significado objetivo do que cada escola está defendendo e as relações dinâmicas entre as escolas. O erro torna-se mais sério quando se começa a ver essa situação como uma característica fundamental de uma crise. Então a fronteira entre esta crise e qualquer outra, entre a crise na psicologia e qualquer outra ciência, entre cada desacordo ou debate particular e uma crise, é apagada. Em uma palavra, usa uma abordagem anti-histórica e antimetodológica que geralmente leva a resultados absurdos. Portugalov, 1925, p. 12,
deseja argumentar a natureza incompleta e relativa da reflexologia e não apenas se encaixa no agnosticismo e no relativismo da ordem mais pura, mas acaba com um óbvio absurdo. Na química, mecânica, eletrofísica e eletrofisiologia do cérebro tudo está mudando drasticamente e nada ainda foi claramente e definitivamente demonstrado. Crédulas pessoas acreditam em ciência natural, mas quando ficamos no reino da medicina, realmente acreditamos, com a mão no coração, na força inabalável e estável da ciência natural. E faz ciência natural em si. Acredita em seu caráter inabalável, estável e genuíno. Segue-se uma enumeração das mudanças teóricas nas ciências naturais que, além disso, são agrupadas. Um sinal de igualdade é colocado entre a falta de solidez ou estabilidade de uma teoria particular e toda a ciência natural, e o que constitui o fundamento da verdade da ciência natural, a mudança de suas teorias e pontos de vista, é passado como prova da sua impotência. Que este é o agnosticismo é perfeitamente querido, mas dois aspectos merecem ser mencionados em conexão com o que se segue. 1. Em todo o caos de visões que servem para retratar as ciências naturais como desprovidas de um único ponto firme, é apenas psicologia infantil subjetiva baseada na introspeção que se revela inabalável. 2. Em meio a todas as ciências que demonstram a falta de confiabilidade das ciências naturais, geometria é listada ao lado de ótica e bacteriologia. Acontece que Euclides disse que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Lobachevsky destronou Euclides e demonstrou que a soma dos ângulos de um triângulo é menor do que de 2 ângulos retos. E Riemann destronou Lobachevsky e demonstrou que a soma dos ângulos de um triângulo é mais do que 2 ângulos retos. E Bidem, p. 13. Ainda teremos mais de uma ocasião para encontrar a analogia entre geometria e psicologia e, portanto, vale a pena memorizar esse modelo de pensamento metodológico. 1. A geometria é uma ciência natural. 2. Linneu, Cuvier e Darwin destronaram um ao outro da mesma maneira que Euclides, Lobachevsky e Riemann. Finalmente, 3. Lobachevsky destronou Euclides e demonstrou que 42. Mas mesmo pessoas com conhecimento apenas elementar do assunto sabem que aqui não estamos lidando com o conhecimento de triângulos reais, mas com formas ideais em sistemas matemáticos e dedutivos, que essas três teses seguem três premissas diferentes e não se contradizem, assim como outros sistemas de contagem aritmética não contradizem o sistema decimal. Eles coexistem e isso determina todo o seu significado e natureza metodológica. Mas qual pode ser o valor para o diagnóstico da crise em uma ciência indutiva de um ponto de vista que considera cada dois nomes consecutivos como uma crise e cada nova opinião como uma refutação da verdade? O diagnóstico de Kornilov, 1925, está mais próximo da verdade. Ele vê uma luta entre duas correntes, reflexologia e psicologia empírica e síntese de psicologia marxista. Já Frankfurt, 1926, avançou a opinião de que a reflexologia não pode ser vista como um todo unido, que consiste em tendências e direções contraditórias. Isso é ainda mais verdadeiro na psicologia empírica. Uma psicologia empírica unitária não existe de forma alguma. Em geral, esse esquema simplificado foi criado mais como um programa para operações, compreensão crítica e demarcação do que para uma análise da crise. Para este último, falta referência às causas, tendência, dinâmica e prognóstico da crise. É uma classificação lógica dos pontos de vista presentes no RSS e não mais do que isso. Assim, não houve crise de crise em nada até agora discutido, mas apenas comunicados subjetivos compilados pelas equipes das partes em disputa. Aqui, o importante é vencer o inimigo, ninguém desperdiçará seu tempo estudando-o. Ainda mais perto de uma teoria da crise, Weylange, 1914, p. 43, que já apresenta uma descrição embrionária dele. Mas ele tem mais sentimento do que compreensão da crise. Nem mesmo sua informação histórica é confiável. Para ele, a crise começou com a queda do associacionismo, isto é, ele assume uma circunstância acidental para a causa. Tendo estabelecido que atualmente alguma crise geral está ocorrendo em psicologia, ele continua, consiste na substituição do associacionismo prévio por uma nova teoria psicológica. Isto é incorreto se apenas porque o associacionismo nunca foi um sistema psicológico geralmente aceito que formou o núcleo da nossa ciência, mas até os dias de hoje permanece uma das correntes de combate que se tornou muito mais forte ultimamente e foi revivida em reflexologia e behaviorismo. A psicologia de Mill, Bryan e Spencer nunca foi mais do que é agora. Ela lutou contra a psicologia da faculdade, Herbert,
como está fazendo agora. Ver a raiz da crise no associacionismo é dar uma avaliação muito subjetiva. O próprio Lange vê isso como a raiz da rejeição da doutrina sensualista. Mas hoje também a teoria da Gestalt vê o associacionismo como a principal falha de toda a psicologia, incluindo a mais nova. O próprio Lange vê isso como a raiz da rejeição da doutrina sensualista. Mas hoje também a teoria da Gestalt vê o associacionismo como a principal falha de toda a psicologia, incluindo a mais nova. O próprio Lange vê isso como a raiz da rejeição da doutrina sensualista. Mas hoje também a teoria da Gestalt vê o associacionismo como a principal falha de toda a psicologia, incluindo a mais nova. Na realidade, não são os adeptos e opositores deste princípio que são divididos por algum traço básico, mas grupos que evoluíram em bases muito mais fundamentais. Além disso, não é inteiramente correto reduzi-lo a uma luta entre as visões de psicólogos individuais. É importante desnudar o que é compartilhado e o que é contraditório por trás dessas várias opiniões. A falsa compreensão de Lange da crise arruinou seu próprio trabalho. Ao defender o princípio de uma psicologia biológica realista, ele luta contra Ribot e confia em Husserl e em outros idealistas extremos, que rejeitam a possibilidade da psicologia como uma ciência natural. Mas algumas coisas, e não as menos importantes, ele estabeleceu corretamente. Estas são suas proposições corretas. 1. Não existe um sistema geralmente aceito de nossa ciência. Cada uma das exposições da psicologia por autores eminentes é baseada em um sistema inteiramente diferente. Todos os conceitos básicos e categorias são interpretados de várias maneiras. A crise toca nos próprios alicerces da ciência. 2. A crise é destrutiva, mas saudável. Revela o crescimento da ciência, seu enriquecimento, sua força, não sua impotência ou falência. A natureza séria da crise é causada pelo fato de que o território da psicologia está entre a sociologia e a biologia, entre as quais Kant queria dividi-la. 3. Nenhum único trabalho psicológico é possível sem primeiro estabelecer os princípios básicos dessa ciência. Deve-se lançar as bases antes de começar a construir. 4. Finalmente, o objetivo comum é elaborar uma nova teoria ou um sistema renovado da ciência. No entanto, o entendimento de Lange desse objetivo é totalmente incorreto. Para ele, é a avaliação crítica de todas as correntes contemporâneas e a tentativa de reconciliá-las. Lange, 1914, p. 43. E ele tentou reconciliar o que não pode ser reconciliado, Husserl e psicologia biológica, juntamente com James. Ele atacou Spencer e, com Dilthey, renunciou à biologia. Para ele, a ideia de uma reconciliação possível veio da ideia de que uma revolução ocorreu contra o associacionismo e a psicologia fisiológica, Ibidem, p. 47, e que todas as novas correntes estão conectadas por um ponto de partida e meta comum. É por isso que ele dá uma característica global da crise como um terremoto, uma área pantanosa, etc. Para ele, um período de caos começou e a tarefa é reduzida à crítica e elaboração lógica das várias opiniões engendradas por uma causa comum. Esta é uma imagem da crise tal como foi esboçada pelos participantes na luta dos anos 1870. A tentativa pessoal de Lange é a melhor evidência para a luta entre as forças operativas reais que determinam a crise. Ele considera a combinação da psicologia subjetiva e objetiva como um postulado necessário da psicologia, e não como um tópico de discussão e um problema. Como resultado, ele introduz esse dualismo em todo o seu sistema. Ao contrastar sua compreensão realista ou biológica da mente com a concepção idealista de Nature, 1904, ele de fato aceita a existência de duas psicologias, como veremos a seguir. A tentativa pessoal de Lange é a melhor evidência para a luta entre as forças operativas reais que determinam a crise. Ele considera a combinação da psicologia subjetiva e objetiva como um postulado necessário da psicologia, e não como um tópico de discussão e um problema. Como resultado, ele introduz esse dualismo em todo o seu sistema. Ao contrastar sua compreensão realista ou biológica da mente com a concepção idealista de Nature, 1904, ele de fato aceita a existência de duas psicologias, como veremos a seguir. A tentativa pessoal de Lange é a melhor evidência para a luta entre as forças operativas reais que determinam a crise. Ele considera a combinação da psicologia subjetiva e objetiva como um postulado necessário da psicologia, e não como um tópico de discussão e um problema. Como resultado, ele introduz esse dualismo em todo o seu sistema.
Ao contrastar sua compreensão realista ou biológica da mente com a concepção idealista de Nature, 1904, ele de fato aceita a existência de duas psicologias, como veremos a seguir. Como resultado, ele introduz esse dualismo em todo o seu sistema. Ao contrastar sua compreensão realista ou biológica da mente com a concepção idealista de Nature, 1904, ele de fato aceita a existência de duas psicologias, como veremos a seguir. Como resultado, ele introduz esse dualismo em todo o seu sistema. Ao contrastar sua compreensão realista ou biológica da mente com a concepção idealista de Nature, 1904, ele de fato aceita a existência de duas psicologias, como veremos a seguir. Mas o mais curioso é que Ebbinghaus, que as considera um associacionista, ou seja, um psicólogo pré-crítico, define a crise de forma mais correta. Em sua opinião, a imperfeição relativa da psicologia é evidente pelo fato de que os debates sobre quase todas as questões mais gerais de suas questões nunca chegaram a um impasse. Em outras ciências, há unanimidade sobre todos os princípios fundamentais ou pontos de vista básicos que devem estar na base da investigação, e se ocorrer uma mudança, ela não terá o caráter de uma crise. Acordo é logo restabelecido. Na psicologia, as coisas são completamente diferentes. Em Ebbinghaus 1902, p9 parecer. Aqui, essas visões básicas são constantemente submetidas a dúvidas vívidas, são constantemente contestadas. Ebbinghaus considera o desacordo como um fenômeno crônico. A psicologia carece de fundamentos claros e confiáveis. E em 1874, o mesmo Brentano, com o qual Lange iniciaria a crise, exigiu que, em vez das muitas psicologias, uma psicologia fosse criada. Obviamente, já naquela época existiam não apenas muitas correntes em vez de um único sistema, mas muitas psicologias. Hoje também é o diagnóstico mais preciso da crise. Agora, também, os metodólogos afirmam que estamos no mesmo ponto que Brentano foi Lange, 1922, p6. Isso significa que o que acontece na psicologia não é uma luta de visões que pode ser reconciliada e unida por um inimigo e propósito comum. Não é nem mesmo uma luta entre correntes ou direções dentro de uma única ciência, mas uma luta entre diferentes ciências. Existem muitas psicologias, isto significa que são tipos de ciência diferentes, mutuamente exclusivos e realmente existentes que estão lutando. Psicanálise, psicologia intencional, 49 reflexologia. Todos esses são tipos diferentes de ciência, disciplinas separadas que tendem a se transformar em uma psicologia geral, isto é, na subordinação e exclusão das outras disciplinas. Temos visto tanto o significado quanto as características objetivas dessa tendência em direção a uma ciência geral. Não pode haver maior erro do que levar essa luta por uma luta de pontos de vista. Lange, 1922, p6, começa mencionando a demanda de Brentano e a observação de Windelband que, a cada representante, a psicologia começa de novo. A causa disso ele não vê nem na falta de material factual, que se reuniu em abundância, nem na ausência de princípios filosófico-metodológicos, dos quais também temos o suficiente, mas na falta de cooperação entre filósofos e empiristas em psicologia. Não existe uma única ciência em que teóricos e praticantes diversos caminhos. A psicologia carece de uma metodologia. Esta é a conclusão do autor, e o principal é que não podemos criar uma metodologia agora. Não podemos dizer que a psicologia geral já cumpriu seus deveres como um ramo da metodologia. Pelo contrário, onde quer que você olhe, imperfeição, incerteza, dúvida, contradição reinam. Só podemos falar dos problemas da psicologia geral e nem mesmo disso, mas de uma introdução aos problemas da psicologia geral e Bidem, p5. Lange vê nos psicólogos uma coragem e vontade para a criação de uma nova psicologia. Para conseguir isso eles devem romper com os preconceitos dos séculos, e isso mostra uma coisa, que até hoje, a psicologia geral não tem foi criado. Não devemos perguntar, como Bergson, o que teria acontecido se Kepler, Galileu e Newton tivessem sido psicólogos, mas o que ainda pode acontecer apesar do fato de serem matemáticos e Bidem, p21. Mas o que ainda pode acontecer apesar do fato de serem matemáticos e Bidem, p21. Mas o que ainda pode acontecer apesar do fato de serem matemáticos e Bidem, p21. Assim,
Pode parecer que o caos na psicologia é inteiramente natural e que o significado da crise da qual a psicologia tomou consciência é o seguinte: existem muitas psicologias que têm a tendência de criar uma psicologia única desenvolvendo uma psicologia geral. Para este último propósito, não é suficiente ter um Galileu, isto é, um gênio que criaria os alicerces da ciência. Esta é a opinião geral da metodologia europeia, uma vez que evoluiu no final do século XIX. Alguns autores, principalmente franceses, têm essa opinião até hoje. Na Rússia, Wagner, 1923, quase o único psicólogo que lidou com questões metodológicas, sempre o defendeu. Ele expressa a mesma opinião por ocasião de sua análise do Anéis Psichológicos, ou seja, uma sinopse da literatura internacional. Esta é a sua conclusão: assim, temos um grande número de escolas psicológicas, mas não uma psicologia unificada como uma área independente da psicologia psíquica. Do fato de que não existe, não se segue que não possa existir, ibidem. A resposta para a pergunta onde e como ela pode ser encontrada só pode ser dada pela história da ciência. É assim que a biologia se desenvolve. No século XVII, dois naturalistas lançaram as bases para duas áreas da zoologia: Buffon, para a descrição dos animais e seu modo de vida, e Linneu, para sua classificação. Gradualmente, ambas as seções engendraram uma série de novos problemas. Surgiram morfologia, anatomia, etc. As investigações foram isoladas umas das outras e representadas como se fossem ciências diferentes, que não estavam de modo algum relacionadas, mas pelo fato de que ambas estudavam animais. As diferentes ciências estavam enfurecidas, tentando ocupar a posição predominante à medida que os contatos mútuos aumentavam e não podiam permanecer separados. O brilhante Lamarck conseguiu integrar os conhecimentos descoordenados em um livro, que ele chamou de Filosofia da Zoologia. Ele uniu suas investigações com as dos outros, Buffon e Linneu incluídos, resumiram os resultados, harmonizaram-nos entre si e criaram a área da ciência que Fervira nos chamou de Biologia Geral. Uma ciência única e abstrata foi criada a partir das disciplinas descoordenadas, que, desde as obras de Darwin, podiam se sustentar sozinhas. A opinião de Wagner é que o que foi feito com as disciplinas da biologia antes de sua combinação em uma biologia geral ou zoologia abstrata no início do século XIX está ocorrendo agora no campo da psicologia no início do século XX. Essa síntese tardia na forma de uma psicologia geral deve repetir a síntese de Lamarck, isto é, deve basear-se em um princípio análogo. Wagner vê mais do que uma simples analogia nisso. Para ele, a psicologia deve atravessar não um similar, mas o mesmo caminho. A biopsicologia faz parte da biologia. É uma abstração das escolas concretas ou sua síntese. As realizações de todas essas escolas formam seu conteúdo. Não pode ter, e nem tem biologia geral, seu próprio método especial de investigação. Cada vez que faz uso do método de uma ciência que é sua parte composta, leva em conta as realizações, verificando-as do ponto de vista da evolução com a teoria e indicando seus lugares correspondentes no sistema geral. Wagner, 1923. Esta é a expressão de uma opinião mais ou menos geral. E nem tem biologia geral, seu próprio método especial de investigação. Cada vez que faz uso do método de uma ciência que é sua parte composta, leva em conta as realizações, verificando-as do ponto de vista da evolução com a teoria e indicando seus lugares correspondentes no sistema geral. Wagner, 1923. Esta é a expressão de uma opinião mais ou menos geral. E nem tem biologia geral, seu próprio método especial de investigação. Cada vez que faz uso do método de uma ciência que é sua parte composta, leva em conta as realizações, verificando-as do ponto de vista da evolução com a teoria e indicando seus lugares correspondentes no sistema geral. Wagner, 1923. Esta é a expressão de uma opinião mais ou menos geral. Alguns detalhes em Wagner suscitam dúvidas. Em seu entendimento, a psicologia geral, agora faz parte da biologia, baseia-se na teoria da evolução, sua base, etc. Consequentemente, não precisa de seu próprio Lamarck e Darwin, ou suas descobertas, e pode realizar sua síntese com base em princípios já presentes. 2. Agora ainda deve-se desenvolver da mesma forma que a biologia geral desenvolvida, que não está incluída na biologia como sua parte, mas existe lado a lado com ela. Só assim podemos entender a analogia,
que é possível entre dois conjuntos independentes semelhantes, mas não entre o destino de um todo, biologia, e sua parte, psicologia. A declaração de Wagner, Ibidem, p. 53, de que a biopsicologia forne-se exatamente o que Marx exige da psicologia causa outro embaraço. Em geral, pode-se dizer que a análise formal de Wagner é, evidentemente, tão irrepreensivelmente correta quanto sua tentativa de resolver a essência do problema, e delinear o conteúdo da psicologia geral é metodologicamente insustentável, mesmo subdesenvolvida, parte da biologia, Marx. Mas este último não nos interessa agora. Vamos nos voltar para a análise formal. É correto que a psicologia dos nossos dias esteja passando pela mesma crise que a biologia antes do Lamarck e esteja caminhando para o mesmo destino. Colocar desta forma é manter em silêncio o aspecto mais importante e decisivo da crise e apresentar toda a imagem em uma falsa luz. Se a psicologia está perambulando por acordo ou ruptura, se uma psicologia geral se desenvolverá a partir da combinação ou separação das disciplinas psicológicas, depende do que essas disciplinas trazem consigo partes do todo futuro, como sistemática, morfologia e anatomia, ou mutuamente exclusivas princípios do conhecimento. Depende também de qual é a natureza da hostilidade entre as disciplinas, se as contradições que dividem uma psicologia são solúveis ou se são irreconciliáveis. E é precisamente essa análise das condições específicas sob as quais a psicologia procede à criação de uma ciência geral que não encontramos em Wagner, Lange e os outros. Enquanto isso, a metodologia europeia já alcançou um grau muito maior de compreensão da crise e mostrou quais e quantas psicologias existem e quais são os possíveis resultados. Mas antes de nos voltarmos para este ponto, devemos primeiro desistir radicalmente do mal-entendido de que a psicologia está seguindo o caminho que a biologia já tomou e, no final, simplesmente estará ligada a ela como sua parte. Pensar dessa maneira é deixar de ver que a sociologia abriu caminho entre a biologia do homem e dos animais e dividiu a psicologia em duas partes, o que levou Kant a dividi-la em duas áreas. Devemos desenvolver a teoria da crise de forma a poder responder essa pergunta. A metodologia europeia já alcançou um grau muito mais alto de compreensão da crise e mostrou quais e quantas psicologias existem e quais são os possíveis resultados. Mas antes de nos voltarmos para este ponto, devemos primeiro desistir radicalmente do mal-entendido de que a psicologia está seguindo o caminho que a biologia já tomou e, no final, simplesmente estará ligada a ela como sua parte. Pensar dessa maneira é deixar de ver que a sociologia abriu caminho entre a biologia do homem e dos animais e dividiu a psicologia em duas partes, o que levou Kant a dividi-la em duas áreas. Devemos desenvolver a teoria da crise de forma a poder responder essa pergunta. A metodologia europeia já alcançou um grau muito mais alto de compreensão da crise e mostrou quais e quantas psicologias existem e quais são os possíveis resultados. Mas antes de nos voltarmos para este ponto, devemos primeiro desistir radicalmente do mal-entendido de que a psicologia está seguindo o caminho que a biologia já tomou e, no final, simplesmente estará ligada a ela como sua parte. Pensar dessa maneira é deixar de ver que a sociologia abriu caminho entre a biologia do homem e dos animais e dividiu a psicologia em duas partes, o que levou Kant a dividi-la em duas áreas. Devemos desenvolver a teoria da crise de forma a poder responder essa pergunta. Mas antes de nos voltarmos para este ponto, devemos primeiro desistir radicalmente do mal-entendido de que a psicologia está seguindo o caminho que a biologia já tomou e, no final, simplesmente estará ligada a ela como sua parte. Pensar dessa maneira é deixar de ver que a sociologia abriu caminho entre a biologia do homem e dos animais e dividiu a psicologia em duas partes, o que levou Kant a dividi-la em duas áreas. Devemos desenvolver a teoria da crise de forma a poder responder essa pergunta. Mas antes de nos voltarmos para este ponto, devemos primeiro desistir radicalmente do mal-entendido de que a psicologia está seguindo o caminho que a biologia já tomou e, no final, simplesmente estará ligada a ela como sua parte. Pensar dessa maneira é deixar de ver que a sociologia abriu caminho entre a biologia do homem e dos animais e dividiu a psicologia em duas partes, o que levou Kant a dividi-la em duas áreas. Devemos desenvolver a teoria da crise de forma a poder responder essa pergunta. Pensar dessa maneira é deixar de ver que a sociologia abriu caminho entre a biologia do homem e dos animais e dividiu a psicologia em duas partes, o que levou Kant a dividi-la em duas áreas. Devemos desenvolver a teoria da crise de forma a poder responder essa pergunta. Pensar dessa maneira é deixar de ver que a sociologia abriu caminho entre a biologia do homem e dos animais e dividiu a psicologia em duas partes, o que levou Kant a dividi-la em duas áreas. Devemos desenvolver a teoria da crise de forma a poder responder essa pergunta. Continua maior que maior que maior que.
Início da página. Inclusão. 5 de maio de 2020.